pessoal, Kleber aqui, mais uma vez, bom dia. 3 de novembro, 8h17 da manhã. Eu venho reforçar o áudio do nosso amigo que ele acabou de postar aí em cima, tá? Vamos nos dirigir à frente dos quartéis do Exército, Comando Militar, tá? É ali o nosso ponto de concentração. Como vocês sabem, estou dirigindo já faz alguns dias aí que eu estou participando de outros manifestos pelo Brasil. Agora estou quase chegando em Indaiatuba, daqui 1 hora, 2 horas eu estou por lá. E o plano é seguir para São Bernardo do Campo, ver minha família, lógico, né? Ficar um pouco com eles e me dirigir lá pro Ibirapuera, em frente ao Comando Militar. Tá bom? Esse é o plano. Sigamos fortes com o nosso objetivo, sem atenção às mídias televisivas e radiofônicas que são todas compradas. Tá bom, pessoal? Força e honra e vamos que vamos. Fico vendo cenas como essa, como o Palácio do Duque de Caxias, que eu conheço bem ali no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, Comando Militar do Sul, várias outras bases militares, com um mar, multidão, né, de brasileiros, pessoas de bem, que estão pedindo socorro, né? Quando a gente vê tantas pessoas pedindo socorro, não dá para a gente imaginar e continuar fingindo que está tudo bem com o Estado Democrático de Direito. Eu acho que esse é um momento que as nossas autoridades civis, os nossos poderes civis deveriam estar fazendo uma enorme autocrítica e reflexão, tá? Eu pessoalmente, Vitor, assim, ver tantas pessoas de bem, claramente pessoas de bem, não estamos falando de vagabundo, não estamos falando de bandido, estamos falando de pessoas de bem na porta de quartéis pedindo socorro. Isso tem um sabor pessoal para mim, amargo e doce ao mesmo tempo. É doce porque vê que homens, né, o recall da população, a memória da população comum em relação ao período militar é muito bom, né? Ver homens como meu avô, o general João Figueiredo, eles são reconhecidos pela decência com que eles governaram e que eles se deram ao país. Mas também me dá uma dor, até como neto de João Figueiredo, me dá uma dor ver o povo pedindo a reversão da reabertura que o próprio João Figueiredo fez de forma tão difícil e custosa. Eu volto a dizer, para isso estar acontecendo, é a hora dos poderes civis fazerem uma autocrítica, tá? E assim, alguns outros pontos dignos de serem ressaltados. O primeiro é que, assim, nessa zona completa que virou o Brasil, os únicos que eu vejo realmente lutando para preservar o que restou do nosso Estado Democrático de Direito são justamente as Forças Armadas e o presidente. Justamente esses que a mídia e os intelectuais juram há anos que vão pregar e vão fazer um golpe a qualquer momento. É uma reflexão que eu faço, porque digo, graças a Deus, o presidente Bolsonaro é um homem, e as nossas Forças Armadas têm um apreço enorme pela democracia, porque neste momento, se algum desses líderes tivesse indo, se o presidente Bolsonaro ontem na sua declaração, por exemplo, tivesse feito um apelo às ruas e um apelo ao povo, para que eles fossem de fato às ruas e pedissem uma ruptura, eu garanto a você que seria impossível de segurar. Então, graças a Deus, a mídia, tudo aquilo que esses intelectuais, tudo aquilo que eles prometeram, esses impostores prometeram, é falso. Esses são justamente quem preserva as nossas liberdades, né? Eu não posso deixar de chamar a atenção, porque sempre chamo, porque essas imagens impressionantes que nós estamos vendo aqui enquanto estamos falando, elas foram ignoradas, em conluio, e eu afirmo, proposital, ideologicamente proposital, foram ignoradas e colocadas em silêncio na imprensa. E já
isso vai ser substituído pelo aquele negócio de manifestações golpistas, esperem, tá? E é isso que se chama hoje de jornalismo no Brasil. Então tem muito assunto para a gente falar sobre isso, mas essas são considerações preliminares. É isso. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio, destacou a votação do presidente e o fato de ter criado novas lideranças de direita. Abro aspas. O presidente Jair Bolsonaro sai dessa eleição consolidado como o principal líder da direita no Brasil, além de ter criado novas lideranças em todo o país. Mais de 58 milhões de pessoas foram às urnas dizer que não concordam com a visão da esquerda. Bolsonaro sempre defendeu a ordem e o progresso. Fecho aspas, foi o que publicou Tarcísio. O comentário do ex-ministro foi divulgado depois de Bolsonaro ter feito o primeiro discurso depois das eleições de domingo, em que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com 2 milhões de votos a mais que Bolsonaro. Você, Zé? É isso mesmo. Não há outro nome para simbolizar a esquerda, a direita brasileira e o grande projeto de oposição ao governo Lula do que o presidente Jair Bolsonaro. Olha, Vitor, eu conversei com aliados do presidente Jair Bolsonaro e pessoas próximas a ele ali, do Palácio do Planalto, ministros, né? E pelo menos 2 me deram exatamente esse roteiro. O presidente Bolsonaro está eleito para ser o grande opositor ao ex-presidente Lula. Ele tem o controle total político e a força, o carisma de andar pelo país e onde ele for, mesmo como ex-presidente, depois de janeiro, e aglomerar muita gente. Ele tem essa pegada popular, sabe exatamente falar com o povo, né? Não tem o que esconder, e isso é muito importante para um líder de oposição assim. E é uma oposição qualificada, ele tem aliados que sabem do que estão fazendo. O governo do presidente Jair Bolsonaro andou sozinho, ele dava as linhas gerais, não fazia intervenção, nem mesmo indicava auxiliares dos ministros para se ter uma ideia. E me dizem ali aliados, inclusive o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, né, de que já nas eleições para prefeito de 2024 haverá um forte investimento do grupo para eleger prefeitos e vereadores em todo o país. Isso será articulado. Hoje, né, o presidente Bolsonaro já tem um grupo forte no Congresso Nacional. Parte importante do PL, não é todo o PL tem uma parte ali que é orgânica, né? Parte importante do PL é o grupo do presidente Jair Bolsonaro. No Senado também tem um grupo. E ele soube exatamente alavancar novas lideranças. Para se ter uma ideia, o Tarcísio era uma criação dele. O Tarcísio nem pensava em ser candidato e ele disse, ficou ali na dúvida se seria candidato ao Senado. Fico vendo cenas como essa, como o Palácio Duque de Caxias, que eu conheço bem ali no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, Comando Militar do Sul, várias outras bases militares, com um mar, multidão, né, de brasileiros, pessoas de bem, que estão pedindo socorro, né? Quando a gente vê tantas pessoas pedindo socorro, não dá para a gente imaginar e continuar fingindo que está tudo bem com o Estado Democrático de Direito. Eu acho que esse é um momento